Olá, vou apresentar aqui um resumo de um artigo do professor Eric Alina, da Universidade de Ottawa, no Canadá, que fala sobre compreender a escravidão moderna. Ele analisa a experiência africana do trabalho forçado na época colonial em Moçambique. Moçambique, que é um país da África, localizado. Aqui a gente tem um mapa político da África. E Moçambique é essa parte amarelinha aqui. Moçambique. Então é essa. Essa eu vou tirar pra lá. Então, os objetivos desse artigo é compreender, ter noção do trabalho livre e compreender o silêncio de certos atores no que diz respeito à questão da escravidão. O trabalho forçado colonial se assemelhava muito com a violência, degradação e exploração que haviam marcado as formas anteriores de servidão. A diferença que começou a se desenvolver após a abolição era considerável. No final da década de 90, nas palavras de idosos entrevistados sobre o regime de trabalho forçado colonial na região central de Moçambique, sobre o que eles sentiam do recrutamento para o trabalho, diziam: você não podia deixar nem mesmo seu rosto denunciá-lo, para que o descontentamento não se transformasse em motivos para surras ou algo pior. Dependência e penhor são apenas alguns dentre os diversos rótulos que os estudiosos têm utilizado para distinguir da escravidão algumas formas de servidão menos conhecidas. Então, os historiadores, eles, a fim de compreender e nos fazer compreender sobre esses rótulos, também eles usavam expressões como trabalhadores forçados, voluntários, trabalhadores por contrato, então, o que acontecia? Havia a demanda por mão de obra, faltava mão de obra para o trabalho. E essa mão de obra tinha o objetivo de suprir a necessidade de empreendimentos privados. Sem o trabalho africano, ninguém lucraria, pelo que a companhia assumiu o papel de recrutadora e distribuidora de mão de obra. Portugal cria um Código de Trabalho, princípio consagrado no artigo 1º do Código, sustentava o sistema de trabalho forçado que tornou tão conhecida a história colonial portuguesa na África. Algo marcante desse período e dessa dinâmica era o padrão de abusos, diminuição no registro dos dias trabalhados, proibição de beberem água ou de fazerem suas necessidades, coerção para trabalhar aos domingos e fixação de tarefas diárias impossíveis, criando assim um pretexto para descontar dias de trabalho e ampliar os termos de serviço. Era rara qualquer discussão explícita sobre a escravidão ainda existente, exceto aquelas que se davam a uma distância confortável, como as investigações da Sociedade das Nações sobre o problema da escravidão, e mais raras ainda eram as tentativas de compreender como os africanos poderiam ter encarado o trabalho colonial forçado
como um esforço de continuidade da exploração sob um disfarce mais aceitável para as normas do Império Romano. Assim, assumiu o posto de representante da Grã-Bretanha na Sociedade das Nações Frederick Lugard. Reconheceu que os africanos poderiam muito bem considerar o trabalho colonial forçado como uma escravidão do homem branco. Críticos como Nevinson chamam isso de escravidão moderna, argumentando de modo polêmico que não havia diferença entre o trabalho colonial por contrato e a escravidão à moda antiga do tempo de nossos avós. No entanto, como nova forma de servidão, o trabalho colonial forçado era diferente e o modificante moderno, se usado de maneira mais analítica do que polêmico, pode destacar distinções importantes. No caso aqui que a gente está analisando, no Moçambique colonial, por outro lado, os administradores se referiam ao trabalho por recrutamento e mascaravam a coerção de africanos atrás de uma ficção legal de contratos imaginários. Antes, os proprietários de escravos consideravam de maneira franca que os negros eram inerentemente inferiores e que, com razão, eram mantidos em cativeiro, enquanto que aqueles que comandavam a escravidão moderna diziam que compelir os africanos a trabalhar à força, se necessário, melhoraria o bem-estar moral e material destes africanos, ao invés de um sistema que visava colocar fim à desigualdade percebida e praticada. A escravidão moderna se passava por uma força transformadora, reivindicando elevar os africanos ao status dos europeus. Então, o que a gente pode observar com esse artigo aqui? É que as formas de tentar subjugar uma região, uma área, um povo ou uma sociedade, de explorar sua força de trabalho, não muda, ao longo do tempo não muda. Essas eram as desculpas. Eles tinham um código do trabalho, eles utilizavam leis para justificar, para tentar mascarar esse trabalho. E a gente vê como a variação dos termos, né? Eles usam a palavra a favor deles de uma forma assim bizarra para justificar, né? Com desculpas esdrúxulas, né? Voltando lá atrás, esses termos: dependência, penhor, trabalhadores forçados, voluntários. Então, assim, em algumas situações eles até ganhavam algo, mas muito pouco, não o suficiente para que tivessem uma vida digna. Enfim, né, era uma exploração. Então a gente vê que ao longo dos anos, mesmo a gente não tendo a escravidão como ela era antigamente, violenta, ou a servidão, que explorava ao máximo a vida dessas pessoas, assim, eu não estou citando assim, casos mais, porque assim, quando a gente lê o artigo completo, você vê que as formas de explorar e de abusar desses trabalhadores eram, assim, completamente desumanos. É preciso até ter estômago para ler tudo isso, porque é muito triste, sabe? É muito, muito desumano, muito cruel, sabe? Como que essas pessoas, elas, enfim, né? Só vivendo lá na época para saber que... Não surpreende muito, a gente vê do ser humano ele agindo como animal, assim, sempre, ao longo dos anos, em diferentes sociedades, em tempos diferentes. Então é isso.